aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje domingo, dia 25 de janeiro, o mês já tá acabando, né? O primeiro mês do ano tá passando rápido, em breve teremos eleições e, juntando que hoje está marcada em manifestações em Brasília, em São Paulo, aí ao final da caminhada, também vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro e algumas coisas que estão saindo. Primeira parte do vídeo de hoje, quero, na verdade, até abrir com uma coisinha rápida sobre o Felipe Martins, uma atualização do caso dele, porque os absurdos não param de acontecer, é inacreditável. E aí esse tema, ele gera algumas discussões que vão nos levar para a segunda parte. Hoje tá olhando ali pro Trump, né? Aquela risadinha descarada. Quero falar com vocês do Fórum Econômico Mundial, trazer algumas coisinhas que aconteceram, algumas notícias, o chororô da imprensa brasileira e o principal encarregado do Trump aí na área comercial, né, o Departamento de Comércio, escreveu um texto muito contundente para ir para cima da JBS, dos nossos queridíssimos irmãos Batista. E aí, enfim, vamos falar sobre tudo isso, essas confusões, que abrem mais discussões e vamos conectar com o final da primeira parte para falarmos do Banco Master, não sobre as denúncias de ontem. Acho que as denúncias de ontem a gente não vai comentar. A história do Guido Mantega, do Jacques Wagner, Lula, mais confusões ligadas ao Toffoli. O pessoal agora achou uma declaração assinada aí por uma pessoa. Enfim, mas isso a gente deve comentar só amanhã. Na verdade, eu até separei no vídeo, estaria na quarta parte, mas eu não acho que vai dar tempo de chegar lá. Vamos que vamos, que é para tempo de comentar sobre tudo. Antes de falar rapidinho da caminhada, das manifestações de hoje, estava passando pelo Twitter e aí eu vi o Chiquinho. E, enfim, né? Tá falando do caso do cliente dele, e eu acho que isso aí tem relevância, que é a questão do Felipe Martins. Vocês devem lembrar, foi preso. Não porque já foi condenado, mas preso preventivamente, porque o Roquete, ex-coronel da Marinha, né? Tá aposentado, acusou o Felipe Martins de ter acessado as redes sociais quando, em tese, ele não poderia. E a defesa apresentou um documento do próprio LinkedIn, que é da Microsoft, mostrando, olha, a última vez que Felipe Martins acessou a plataforma foi em 2024. Assim, não tem nada que se conecte aí com a denúncia do Roquete. Mas parece que isso não foi suficiente para nossa linda democracia brasileira, né? A PGR achou que isso não tem tanta relevância. Aí eu vou deixar aqui que o advogado do Felipe Martins comente sobre o caso. Gente, eu digo uma coisa pra vocês. Nós, brasileiros, teremos que caminhar muito ainda para vencer essa tirania. Esse regime atingiu um outro nível de canalice já. Vocês acreditam que o PGR acabou de se manifestar sobre o pedido de liberdade do Felipe Martins? E ele teve coragem, a pachorra, de dizer que aquele documento oficial da Microsoft que nós juntamos, que diz que Felipe Martins não acessou o LinkedIn, não é prova? É isso mesmo. Prenderam Felipe Martins, dizendo que ele teria acessado o LinkedIn com um print de um ex-coronel da Força Aérea Brasileira. Nós da defesa juntamos um relatório oficial fornecido pela própria LinkedIn. É um relatório da Microsoft, que é dona da LinkedIn, dizendo e provando que Felipe Martins não realizou esse acesso. E o PGR diz que Felipe tem que continuar preso, porque o documento que a defesa juntou não é suficiente. Não é prova suficiente de que Felipe Martins não acessou o LinkedIn. O que é que prova, então, que ele não acessou o LinkedIn? Se a própria LinkedIn diz oficialmente que Felipe Martins não acessou a rede, isso não é prova? O que nós precisamos mostrar, então? O que mais que nós precisamos fazer além de apresentar uma prova da própria rede LinkedIn? Gente, isso é ou não é um outro nível já de canalice? E daí, agora, sábado, o PGR, no final da tarde, ó, tá quase anoitecendo já, ele vem e diz: Felipe Martins tem que continuar preso porque há indícios que acessou a rede social LinkedIn. O que a gente faz com o documento oficial da LinkedIn que desmente isso? Gente, eu não sei mais o que dizer pra vocês. É inacreditável. Isso não é justiça. A gente não pode mais chamar isso de direito, a gente não pode chamar mais isso de justiça.
É que ele agora vai continuar nas críticas, né? Eu realmente também não sei o que falar pra vocês quando nem o documento oficial do log de acesso da plataforma dizendo que, olha, o Felipe Martins não entrou. Quando nem isso mais serve de prova para falar que ele não entrou, a própria plataforma, o log de registro IP, ele não entrou. Eu realmente não sei mais o que fazer, sabe? Sei, talvez a única forma é você arrumar uma espécie de DeLorean. Lembra do DeLorean, do filme lá do Marty McFly, né, do Michael J. Fox? Lembra? De Volta para o Futuro? Sendo naquele carro, no DeLorean, você volta, você bota lá, não vai voltar para 1986. Você volta lá agora, 2000, você volta para a data da acusação. Você vai, pega o DeLorean, volta, aí você vai ter que gravar, na verdade, né, horas e horas e horas, toda a rotina do Felipe Martins. Fala, ó, irmão, tô te gravando aqui, você não sabe nem por quê, porque lá no futuro você vai ser acusado de assalto LinkedIn, então tô lhe filmando o tempo inteiro. E não tem explicação nenhuma, gente, sabe? Já passou de todos os níveis de maldade, eles não conseguem reconhecer nem os próprios erros, assim, os erros mais absurdos. O processo tá errado desde o princípio. A própria história do golpe, né? Não cola, pelo amor de Deus. É por isso que Bolsonaro tá preso, é por isso que uma quantidade gigantesca de pessoas aí são as vítimas do 8 de janeiro. E a gente tem que seguir lendo, né, essas editoriais da imprensa, essas críticas de, por um momento, né, o Supremo foi importantíssimo para salvar a democracia, mas não mais. Agora no Banco Master tem que fazer uma autocrítica. Pelo amor de Deus, é por isso que eu perco a paciência. Por isso que eu perco a paciência. E eu comecei com esse caso porque envolve a mesma pessoa. A questão aqui do início que eu quero falar da caminhada são as coisinhas. Dom Pedro III, ele proibiu manifestações na Papuda e autoriza a prisão de quem descumprir ordem e cita o 8 de janeiro. Sendo mais muito, sabe, benevolente, flexível, você pode até falar, não, o cara tá citando o 8 de janeiro porque teve uma manifestação em Brasília e acabou em quebra-quebra. Então, é uma situação que tem, talvez, né, sendo mais muito benevolente, flexível, você pode até levar em consideração esse argumento. Só que o que dói, aí é o que o Enio aqui está destacando, Dom Pedro III proibiu qualquer acampamento de apoio ao Bolsonaro nas adjacências da Papuda. A decisão é genericamente fundamentada. Se fosse em primeira instância, seria revista em 5 minutos pelo tribunal. Só que o problema é mais grave. Moraes deu a decisão por prevenção ao inquérito das fake news. Do 8 de janeiro, vou terminar, né? Que investiga ameaças aos próprios ministros e seus familiares. Pergunto, o que acampamentos de apoio ao ex-presidente Bolsonaro em 2026 tem a ver com esse inquérito de 2019? Isso aí, nada. É o que eu falei. Você pode estar pegando 8 de janeiro e ser extremamente flexível, benevolente com uma pessoa que não merece nada para falar, não, talvez, mas fazer isso dentro do inquérito das fake news de 2019? Estado Democrático de Direito. É o Estado Democrático de Direito. Chega no ponto que você realmente se questiona, bicho, sabe? Acho que a direita não quer muita coisa. Eu acho, né? Posso estar enganado também. E o pouco que a direita quer é basicamente assim, ó, poxa, vamos ter um mínimo de ordem, né? No trato jurídico, seguir assim o básico do básico do básico. Pra mim, esse tweet aqui, ele resume tudo que eu teria pra falar sobre essa questão da caminhada. Tem vários políticos aparecendo. Muito sincero pra vocês, de coração, pra até ficarem chateados. No meio, não vou citar nomes em específico, cito um que eu até falei na live, Zé Trovão. Também tem muita gente que colou nessa caminhada aí, mais pra aparecer do que qualquer tipo de preocupação, pra colocar nas suas próprias redes sociais. A população, poxa, o povo brasileiro quer ver algum tipo de ação por parte dos políticos. Então eles vão lá, vão correndo, ano de eleição. Não tô falando que são todos, mas tô falando assim, obviamente que tem alguns oportunistazinhos. Mas acima de tudo, acho que é o ponto central, não só da caminhada como um todo, né, mas da manifestação de hoje que está marcada, eu acho que isso acontece por uma única razão, né, o povo brasileiro, e a todo chamado o povo atende. Você vai cobrar alguma coisa a mais da população? E aí o Giovanni Cherini, ele é até do PL,
Eu acho que ele tá à frente do PL lá no Rio Grande do Sul. Não tenho 100% de certeza. O Carlos até compartilhou, é por isso que apareceu na minha timeline. Ele fala assim, ó, milhares nas ruas, nenhum artista, nenhum incentivo, só quem trabalha e banca o país. O silêncio da Globo diz mais que qualquer manchete. Aí, né? Silêncio da Globo. Não teve nada. Assim, o povo tá ganhando o quê pra se manifestar? O povo tá ganhando o quê pra ir? Teve lugar, tava tendo chuva, o povo lá tomando. Tá ganhando o quê? Porque os políticos ali ganham visibilidade, ganham coisa ou outra, mas e a população? O povo não ganha nada. E o povo vai todas as vezes. Pelo contrário, vi vários vídeos, imagens de pessoas arrecadando comida, às vezes, água, algumas coisas para ajudar quem tá aí caminhando. Não, vamos aqui, vamos fazer aqui uma infraestruturazinha básica, umas coisinhas aqui, umas guloseimas. O povo tira do próprio bolso, gasta tempo, energia e tá lá. Não tem uma única convocação que chama o povo e o povo não vai. E temos uma coisa para falarmos sobre isso. Sobre a força do povo do bolsonarismo que tem a ver com a caminhada. Mas antes, veja isso. É o que me dói. É aquela linha que eu falo pra vocês, que é a única linha que eu tenho. É quando você defende perseguição. Eu não quero nem conversar com você. O cartunista do MBL vai falar que... Só falta me falar agora que não é mais do MBL, né? Que é o André Guedes. Porque agora não dá pra saber mais. Porque agora o MBL tá brigando com o Nando Moura, que tá brigando com o Danilo Gentili, que tá brigando com o Brigado. Agora todos eles estão brigando entre si. Aí o André Guedes fala assim, ó. O difícil é que se as pessoas forem às ruas contra o Supremo, vai virar passeata a favor do mito. Que país infernal. Vê como são as coisas, né? Ninguém quer resolver nada. O medo maior é o mito. Ai, vai ajudar o mito? Não pode. Aí a Atsuko fala assim, ó. Vamos lá. Vamos colocar alguns fatos na mesa. As manifestações contra o Supremo não viram automaticamente pró-Bolsonaro, mas elas passaram a ser lidas como tal. Tá ali a manifestação, mas você lê isso como... Ai, lá, deve ser um ato bolsonarista. E por que se lê dessa forma, né? Por quê? Primeiro, quem foi o único presidente que entrou em atrito direto, contínuo e público com o Supremo? Teve algum outro além de Bolsonaro? Teve algum outro líder de um campo político que resolveu bater de frente com o Supremo? Algum outro? Quem teve aliados, ministros, filhos e apoiadores sistematicamente investigados, censurados, presos, desmonetizados e silenciados? Terceiro, quem teve manifestações dissolvidas, contas bloqueadas, passaporte apreendidos e uma base política inteira tratada como suspeita por definição? E o quarto ponto que a Atsuko coloca. Quem hoje tem apoiadores presos ou exilados por manifestações políticas? Então, na prática, né, da história recente, quem enfrentou o Supremo de modo direto e contínuo foi Bolsonaro e seus apoiadores. O primeiro e único grupo que bancou o enfrentamento e pagou um preço alto. O resto da sociedade, em vez de compreender isso como um alerta institucional, preferiu enquadrar tudo como delírio de fanáticos. O cara simplesmente reduz os questionamentos dos porquês a um beicinho pobre a favor do mito. A um mito. Um mito. Aí, enquanto cabeça de caixa d'água, o cartunista do MBL vem por esse tom, eu não acho que o Fred Querep nem o Mauro Lopes são pessoas boazinhas e democráticas. O Mauro Lopes, em especial, esse gosta de uma perseguiçãozinha, viu? Esse gosta. Se for contra os inimigos dele, eu acho que ele fecha os olhos e finge que nem tá vendo. Mas mesmo assim, você vê que os isentões, na maior parte do tempo, além de apoiarem perseguição, os isentões sequer conseguem fazer uma análise minimamente decente sobre a realidade. Eles ainda têm que mentir. Porque nem tentar entender assim, não, vamos aqui reconhecer pelo menos a força do bolsonarismo, porque nem isso eles querem ver. A mesma Atsuko colocou esse recorte dizendo, né? Flávio Bolsonaro surpreendeu todo mundo. A rápida ascensão do Flávio chocou apenas aqueles que insistem em não reconhecer a força do elo que une Bolsonaro aos seus eleitores. Aspas, o partido mais organizado hoje, mais engajado, mais mobilizado do Brasil é o partido do bolsonarismo. Eu acho que quem não tá entendendo é a imprensa. Eles têm força política. A força política deles é considerável e não é para ser descartado desse jeito. Aqui é uma aspas do Crep. Ele tem um ponto que eu concordo e todos vocês vão concordar sobre o bolsonarismo, né? Sobre ser o maior partido do Brasil. Ele não fala o PL.
Não é o PL, é o bolsonarismo. Aí você fala, mas o bolsonarismo não é um partido. Calma, escute só. O Flávio Bolsonaro, cara, surpreendeu todo mundo, porque eu acho que, eu não sei como é que foi sua análise naquele momento, mas todos os analistas, ou todos os que eu escutei, de todos os espectros políticos, quando o nome do Flávio Bolsonaro entrou, a avaliação era, o Bolsonaro colocou o filho só para negociar melhores condições, né, no interior de uma articulação da candidatura a Tarcísio, é uma candidatura para retirar, etc. Aí vieram as pesquisas, cara, foi um choque, assim, né? Me parece que ele demonstrou uma força eleitoral muito acima daquela que os analistas, em geral, imaginavam. Como é que você vê esse cenário do Flávio Bolsonaro? Aqui eu já dou uma pausa. Você vê que aqui é só um apontamento, né? Olha a dificuldade que a gente vive num país onde eu acho que ele tentou realmente olhar. Ele deve ter visto analistas do consórcio, analistas da esquerda, porque é o que tem. Eu não acho que o Mauro Lopes perdeu o tempo dele, né? Porque para ele é perder tempo, para ouvir alguém da direita. Porque não é analista, né? São os bolsonaristas, não merecem nem ser escutados. São aloprados. Então, olha a loucura. Algum de vocês ficou surpreso com a força do Flávio Bolsonaro? Algum de vocês achava que se um filho de Bolsonaro fosse candidato a presidente da República, ele não teria apoio? Porque pra mim, isso é uma obviedade tão grande que nem precisa ser dita. Sabe aquele ponto assim, gente, esse aqui é tão óbvio, alguém precisava falar, ele tem o nome Bolsonaro. Ele tem o nome Bolsonaro. O nome dele é Bolsonaro mesmo, sabe? Ele é Flávio Bolsonaro. Vocês não acham que isso vai carregar um monte de coisa junto? Aí outro ponto, não, porque parecia que era só lá pra negociar o negócio. Negociar? Vocês não acompanharam nada do governo Bolsonaro? Você acha que o bolsonarismo e o Jair Messias Bolsonaro, o mito trabalha em ameaçazinha, né, pra ver se consegue negociar alguma coisa? Vocês não compreenderam ainda que Bolsonaro é o tipo cara, né? Ele vai fazer, eu sou doido mesmo, doido da cabeça. Tô nem aí. Não vou ficar fora do Brasil, vou voltar ao Brasil. Voltarei ao Brasil, sei que serei perseguido, vou voltar mesmo assim. Talvez. O Alan Santos até disse isso certa vez. Eu mostrei esse recorte. O Alan disse que falou com o Bolsonaro: Bolsonaro vai votar, tá maluco, não sei o quê. Aí, segundo o Alan, Bolsonaro falou pra ele o seguinte: Alan, eu sei que isso tudo vai acontecer, vou ser perseguido, vou ser, né, maltratado, não falar de tortura, mas talvez isso seja necessário, né? Talvez isso seja necessário, então talvez eu tenha que ir pro Brasil exatamente pra isso, né? Talvez faça parte aí da missão que Deus me deu, né? Que o Brasil espera de mim e tudo mais. Enfim, veio, fez tudo isso, sofreu pão que o diabo amassou, segue sofrendo, sendo atacado por 1.000 pessoas, respirou, durante todo o seu governo manteve a linha guia mestra que nos guiava, não, enfim, né, flexibilizou as principais pautas e pilares que sustentam a direita. Aí os caras estão achando que não, que agora, depois de tudo isso, agora Bolsonaro ia indicar o Flávio só pra um vamos ver? Só pra, sei lá, fazer uma gracinha e tentar negociar uma coisa melhor? Isso é o nível dos nossos analistas da imprensa. Até quem pra ouvir o que os outros estão falando. Assim, nem pra falar assim, não, 99% das pessoas falam, só teve uma pessoa que eu ouvi que falou isso. Ou até ele fala assim, não, eu só ouvi o bolsonarismo botando fé na candidatura do Flávio. Gente, é assim, uma coisa tão óbvia. Até porque, como que o Flávio teria tanta força junto à sociedade e, sabe, se não fosse algo óbvio? Porque você não precisa nem falar com o analista, cara. E que, assim, em que mundo esse cidadão vive? Em que mundo esse cidadão vive? Porque se você pisar na rua, a cada 10 pessoas, no mínimo, 3 vão te falar que vai votar no Flávio. Porque são os números que ele possui. No mínimo 3. Eu deixei a forma clara, não, eu vou votar no Flávio. A cada 10, o cara não sai de casa. Ou deve andar em ambiente controlado com militante de esquerda. Mas vamos continuar. Aí vem o Fred Krepp para fazer uma análise. Tem muito da parte que ele fala do bolsonarismo enquanto partido. Veja só. O Flávio, Mauro, ele isso mostra a força da máquina do bolsonarismo, né? A gente fica, eu já falei, inclusive, né? O partido mais organizado hoje, mais engajado, mais mobilizado do Brasil é o partido do bolsonarismo, que é esse partido digital que ultrapassa a barreira partidária, da legenda partidária, que fala com
que fala com vários grupos políticos ao mesmo tempo, é um partido que tem capilaridade e agora a gente está vendo, ele tem capacidade de transferência de voto, porque o Bolsonaro... É esse partido digital que ultrapassa as barreiras partidárias. Você não é filiado ao bolsonarismo? Eu sou. Esse não tá no site do TSE. Se você for lá procurar o site do TSE, não tem lá o Bolsonaro. Mas esse partido é o que existe. É o organizado. É o que não precisa falar nada. É o partido que mais tem militantes e mais filiados nesse país. É o que mais tem filiados. O pessoal, na hora de votar, que é petista, fala, não, vamos procurar aqui o candidato do PT. O bolsonarista é alguém. Vou procurar aqui o bolsonarista. E sabe que, como o bolsonarista, sabe, não tem espaço, é perseguido, ele sabe que não importa o partido. O que importa, vem cá, esse é bolsonarista? É esse. Acabou. Finalmente. E quando ele fala da penetração em diálogo com vários grupos, essa é a mais pura verdade. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês, às vezes, é chato pra boneco. Fala de política no trabalho, na faculdade, na família, no grupo dos vizinhos, no grupo da igreja, no grupo da fisioterapia, no grupo dos idosos. Vocês estão em todos os cantos. É ou não é assim? E até mesmo dentro da política. Vai ter alguém do bolsonarismo que consegue falar com agro, vai ter alguém do bolsonarismo que consegue falar, sei lá, dos setores do mercado financeiro, na área da saúde, médicos como um todo. Talvez até alguma outra aqui que manter o diálogo mínimo com alguns setores da esquerda. É isso aí, irmão. Chora livre. Isso é o bolsonarismo. E aí vem a pergunta, tem alguma chance do bolsonarismo retroceder, recuar, andar pra trás? O futuro é nosso, bicho. A cada eleição, a cada 2 anos, o bolsonarismo só cresce. Não é a direita. É o bolsonarismo. A direita pode crescer também. Mas o bolsonarismo é uma certeza. Aí ele continua. Indicou o Flávio e o Flávio já ocupou esse espaço de ser o candidato do bolsonarismo. É até curioso, porque, por exemplo, quando você vê os cenários que as pesquisas estão testando, né? Tem um cenário, se eu não me engano, esse é da Quaest ou da Ideia, eu não lembro agora qual que eles testam o cenário do Flávio e do Tarcísio juntos. O Tarcísio tem 9% dos votos nesse cenário. Pois é chocante, né? O Flávio muito à frente do Tarcísio quando os dois são colocados juntos, né? Isso, o Tarcísio ele sabe que se ele for candidato sozinho, ele não vinga, ele vira um João Dória da vida, vira um João Dória um pouquinho melhor talvez, mas ele não vinga, ele sabe porque o bolsonarismo que criou ele politicamente é o bolsonarismo que vai ajudar ele a ser candidato a presidente, a se eleger presidente se ele for candidato. Então, eu acho que isso mostra essa força do bolsonarismo como uma máquina política que transfere voto, que indica voto, que tem capilaridade e mostra inclusive esse lugar comum que eu comentei lá do petismo e de certos setores do progressismo também no próprio lado das análises, né, contra o Flávio, porque eles ignoram esse elemento esses elementos que eu falei, essa questão do próprio partido digital, porque eles ainda estão tratando nessa ideia de que o Tarcísio ele pega o eleitor do centro, ele é o bolsonarismo moderado e tudo, sendo que na verdade, eu acho que no fundo é uma tentativa de ter um cara mais fácil ali, com mais interlocução, que é o caso do Tarcísio, do que necessariamente esse cara mais do núcleo duro do bolsonarismo, que teria mais dificuldade de tutela, que é o que esses meios têm, né? Então, se você pega ali Veja, eu estava vendo outro dia uma análise da Veja sobre o bolsonarismo, eles fazendo uma pressão muito forte ali, destacando a Michelle Bolsonaro impulsionando o Tarcísio, e aí é a mesma conversa, o Flávio Bolsonaro, o pai do o Jair Bolsonaro tá com essa miopia, que quer indicar o filho, que ele é o mais fraco, mas ele parece que não entende essa questão. Eu acho que quem não está entendendo é a imprensa, né? Eles têm força política, a força política deles é considerável e não é para ser descartado desse jeito. Tá aí, né? 2 esquerdolas assumidos. Outro esquerdola, Danilo. Não precisa concordar com tudo que ele fala, mas olha o cenário que ele desenha. Só agora vi com calma a pesquisa Atlas. O que a pesquisa mostra, na verdade, é o nível de enraizamento dos 2 grupos políticos, a esquerda e a direita, onde uma pequena fração do eleitorado decide, à sua maneira. É um cenário muito parecido ao norte-americano, é porque basicamente você tem os 2 grandes blocos, aí tá ali o eleitor de centro. Vai pra esquerda, vai pra direita, né? Tem os estados, o povo de Minas, né? O swing state. Não há um cenário favorável e desfavorável ao PT, mesmo porque Lula sempre teve esse patamar de votos no primeiro turno. Nem ao bolsonarismo, embora ele tenha espaço para crescer e se reduzem as candidaturas à direita.
O bolsonarismo, primeiro ponto pro bolsonarismo, tem muito mais capacidade de crescer, já no primeiro turno. Também deve-se levar em consideração que o bolsonarismo teve uma agenda muito mais negativa nos últimos anos. Toda a imprensa contra e a perseguição do judiciário. Com o caso do Master, o judiciário brasileiro cada vez mais exposto, o André Guedes falando, aí vai pra rua, aí fica aí, né, achando que, poxa, bicho. Aí já é manifestação bolsonarista. Aí vem aquele vídeo que a gente viu essa semana, do Felipe Tamir, vendo os repórteres do Estadão, batendo lá na casa do cunhado do Toffoli, falando com a cunhada, na irmã do Toffoli falando com a cunhada. Ele fala, bicho, falo que foi aí, é o bolsonarismo que vinha batendo de frente, né? Então a imagem que passa para a sociedade é que quem tá contra a coisa errada é o bolsonarismo. Então, conforme começa, eleição, mais tempo, aí vem aquele sentimento, pô, vou estar em lua de novo, minha vida tá uma porcaria. Você ouvir esse Flávio, o cara para pra ouvir o Flávio, aí começa a ficar naquela sensação, né? Rapaz, esse cara não me parece tão maluco e tão louco quanto me venderam, né? E o cara, se passou isso pela cabeça, já foi. Já tá convertido. E depois ele vai se dar a chance de ver mais algum vídeo, algum recorte. Na hora que ele vê o segundo e começar a bater aquele sentimento que ele foi enganado pela imprensa, aí já virou um radical bolsonarista. Ele nem sabe ainda. Mas enfim, a resiliência das candidaturas bolsonaristas mostra o fracasso ideológico da campanha do golpe. O que era óbvio, né? Mas a esquerda e olha, a direita liberal não sabem que o Brasil não é bar-balcão. Tudo indica que a coalizão esquerda e direita liberal deva ser mantida e o bolsonarismo vá sozinho. Mas não sabemos. Ele diz que tem o fator Trump em jogo e depois aí ele usa uma ironiazinha, aí vem, mas Trump agora é companheiro da pretesada, petista donos convertidos, um dia eu vou chamar o Bolsonaro de companheiro. E já passou do ponto. E tem o fator Trump, tem o fator dos Estados Unidos, né? E quando ele fala de direita liberal, tá falando do quem? Por exemplo, do Alckmin. Turma do mercado financeiro. Eduardo Leite não tava com Lula agora, essa semana? É a turma que tá ali o tempo todo tentando chamar a atenção. Enfim, depois de passar os dois comentários esquerdolas, aí você corta pro consórcio e você entende porque tantas análises, né, são erradas. Agora, eu nem vou trazer o texto, porque com a manchete e subtítulo você vê, aqui não se trata de uma análise, aqui se trata de uma fake news. Isso é uma fake news de verdade. Direita corre risco de se afundar nas águas turvas do filhotismo. Flávio Bolsonaro não entendeu que a condição de filho não lhe dá direito de mandar no governador de São Paulo. Uma das regras da política é que projetos de sucesso não prosperam em ambiente de divergências internas. E ela, ao longo do texto, acusa Flávio Bolsonaro de atacar o Tarcísio. Gente, o Flávio tá, desde o primeiro dia, em relação a toda e qualquer pessoa, falando, fulano é meu amigo, tô junto, é isso aí, vamos derrotar o PT juntos. Tarcísio será a peça-chave, Tarcísio será estratégico na campanha. Vocês viram em algum momento o Flávio falando um ai sobre o Tarcísio? Vocês viram em algum momento todas as falas do Flávio Bolsonaro são o Tarcísio é importante, é importante, é importante. Se ela fizesse o texto dela para falar do Eduardo, ok. Eduardo já entrou em alguns embates abertos, públicos com o Tarcísio, mas o Flávio, assim, é fake, isso aqui realmente é fake news. Isso aqui não é aquela análise enviesada, isso aqui é realmente fake news. Ela conseguiu inverter a posição do Flávio. O cara mais moderado, benevolente, amigo de todo mundo, virou agora que tá atacando. Qual foi o ataque, gente, que o Flávio Bolsonaro fez? Todo mundo é amigo dele. O povo critica Ciro Nogueira. Não, Ciro Nogueira é meu amigo, a gente vai estar junto. Falou, não, é meu amigo, a gente vai estar... Todo mundo, cara. Por isso que o bolsonarismo, às vezes, é mal visto pelas pessoas. Isso aqui não é normal. Aí, falando da turma, falando do próprio Cadeirudo em si, né? Tarcísio diz que não renunciará em abril e vai apoiar Flávio em São Paulo. Jogou a toalha de ver, né? Então, acho que já dá pra finalmente agora a gente começar a segunda-feira, a última semana do mês de janeiro, a semana mais importante de todas, né? Que é a semana do meu aniversário. Então, a última semana do mês de janeiro começar. Agora Flávio já é candidato. Pra choro e ranger de dente de todos. Até tinha saído uma notícia, né? Meu nome a partir de agora é o Flávio Bolsonaro. Era só isso, Tarcísio, que o povo queria de tua boca, né? Era só ter desistido do plano logo. Até disse, né?
Porque você fala que ele foi ontem. Essa fala foi dia 22. Aí eu falava, pô, ontem, dia 22, foi simbólico, né? Porque porque é o dia 22, né? O número de Bolsonaro, do F22. Enfim, hoje temos mais reafirmação. 1º de janeiro de 27, Flávio assume esse país e começa o processo de tentar colocar ordem na casa. Ontem alguma pessoa me disse que a festa da posse só vai ser dia 5 de janeiro. Eu vi uma história dessa, não sei se bate ou não. Enfim. Estava passando pelas redes sociais, vi essa matéria, e aqui começa a desenhar pra gente poder falar. Ainda tem muita coisa aqui sobre o Flávio e Bolsonaro, a gente falar de Trump. Flávio não empolga Davos. Tá falando na verdade o quê, né? Flávio não empolga o Fórum Econômico Mundial, que ainda sonha com Tarcísio e até Cochita Ratinho. A Renato comenta, né? Candidato que empolga Davos não governa para o Brasil, governa para selos e para o consenso tecnocrata. Obrigado, Flávio Bolsonaro, por não animar esse público. Hoje isso é ativo, não defeito. Realmente, né? Quando eu vi isso, eu até compartilhei falando, eu falei, Klaus Schwab, pelo amor de Deus, tu não precisa mais se esforçar para me fazer gostar. Eu já gosto o suficiente do Flávio, pô, pera aí. Eu já gosto o suficiente. Não preciso gostar mais do Flávio Bolsonaro. E eu fui ler esse texto. Ai, até que foi fora de ordem. Pera aí. Foi fora de ordem. Depois eu volto ali no outro. Flávio não empolga Davos, que ainda sonha com Tarcísio e até Cochita Ratinho. Preferência da Farinha Lima e do PIB presente em Davos é inequívoca. Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo é visto como uma opção séria e gestor capaz de arrumar a casa. Mas a chance de uma candidatura é vista hoje como cada vez mais remota. O senhor é livre? Podem aceitar. Flávio Bolsonaro é o próximo presidente do Brasil. Aos estrangeiros, os brasileiros têm tido trabalho para explicar o porquê. A lógica não é administrativa ou política, é de grupo? A explicação ouvida segue a linha. Se Tarcísio sair candidato contra a vontade do clã Bolsonaro, recebe o carimbo de traidor. E na calculadora política, isso traria mais perdas que vitórias na eleição. O governador ganharia votos do centro, mas perderia maciçamente a base fiel bolsonarista. Mais do que não votar, o bolsonarismo raiz trabalharia ativamente contra Tarcísio, tirando mais votos dele do que talvez a oposição a Lula conseguiria atrair de indecisos. A porta não está fechada, mas o otimismo com o nome do governador diminuiu. Se Tarcísio é desejo, Flávio Bolsonaro é a realidade que se impõe nos números. Os empresários reconhecem. As últimas pesquisas mostram a competitividade do Flávio muito acima do esperado. Para mim não, eu já esperava isso, sabe? É que vocês vivem na loucura. Contudo, não abriram nos olhos nem empolgação em Davos. Muito bom. Há dúvidas reais sobre a habilidade executiva de Flávio para gerir o governo, o Congresso, lidar com a justiça e ainda tocar a economia. Ainda o temor que o filho se perca nas confusões de Bolsonaro, contaminando o ambiente de negócios. E aí tem a grande dúvida da economia. Quando a conversa vira economia pura, o ceticismo impera. Os estrangeiros querem saber como o Brasil vai resolver o fiscal. Essa é a preocupação dos estrangeiros? Sério mesmo? Eles estão preocupados. Assim, não dá pra levar a sério uma coisa dessa, né? Eles não vão resolver o fiscal da Alemanha, que não tá bom. Eles não vão resolver o fiscal da França. Eles não vão resolver o fiscal nos Estados Unidos. Resolver o fiscal do Brasil. A resposta dos brasileiros tem sido uma franqueza brutal, ninguém sabe. O consenso em Davos é que nenhum dos candidatos, seja Lula, Flávio ou Tarcísio, vai tratar o ajuste fiscal com a seriedade necessária. Lula já indicou que não encara o tema como urgente e há dúvidas se a oposição teria capital político e vontade para impor austeridade impopular em um país dividido. Eu espero que não, né? Pelo amor de Deus, porque essa austeridade que eles esperam é não abaixar impostos, pelo contrário, aumentar imposto para pobre, para manter o andar de cima, os super salários do judiciário, por exemplo, intocados. Mas voltando aqui um pouquinho, que antes de falar sobre isso, eu queria ter comentado sobre o Marquinhos Censura, Marcos Pereira. Marcos Pereira andou dando a entrevista e, pra minha surpresa, foi até bom ter comentado ontem, eu fiquei de cara como ninguém na direita, absolutamente ninguém da direita, escutou o que o Marcos Pereira disse. Ninguém.
E ninguém reclamou, sabe? Falou lá do arrogante. Ah, falou que Eduardo é arrogante. Foi o máximo que saiu na imprensa. Isso me dói, bicho, porque assim, as pessoas, elas não se informam. As pessoas são leitoras de manchete. Até quando coisas relevantes acontecem, ninguém presta atenção, porque ninguém gosta de ler, né? O povo tem ódio à leitura. E a fala do Marcos Pereira, eu acho que ela exigiria, sabe, uma reação contundente da direita. Você vai entender o porquê. Você vai ver o que ele realmente falou de Eduardo Bolsonaro, presidente do Republicanos. O presidente do Republicanos diz que apoia Flávio Bolsonaro, não é consenso na direita, está dividido. Essa fala, pra mim, ok, eu aceito. Cacique político, tá no direito dele lutar pelo partido dele. Agora o que ele falou do Eduardo, não. Marquinhos Censura voltou a defender a candidatura do Cadeirudo nesta sexta. Ele afirmou que o apoio da direita a Flávio Bolsonaro na corrida para a presidência ainda não está definida, porque teria o Zema, o Caiado, teria o Ratinho como possíveis alternativas. Se eu pudesse escolher individualmente, seria o Tarcísio. E a minha escolha pessoal nem é porque o Tarcísio é membro do Republicanos, é porque ele é competente, ele é mais ao centro, ele é mais equilibrado, ele acelera, ele é amigo do André Esteves. Sem dúvida, meu candidato seria o Tarcísio. Agora, quando você diz que a direita fecha com Flávio Bolsonaro por enquanto, não está tudo certo ainda. O Caiado tem dito que vai ser candidato, Zema e Ratinho também. Não acho que está fechado, pelo contrário, está dividido. Flávio lidera com mais de 30% qualquer pesquisa. Está garantido no segundo turno. Mas não está fechado, não. Está dividido. É, dividido entre os que têm votos e os que não têm. O presidente da sigla também rebateu o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por ter se referido a Tarcísio como apenas um servidor em entrevista ao Jornal da Razão na quinta-feira. Aí o que o Marquinhos Censura disse. Achei que é uma fala extremamente deselegante e arrogante. Ele, Eduardo, também é apenas o escrivão da Polícia Federal. Fugitivo. Ele está foragido nos Estados Unidos. Marcos Pereira acha que o exilado, que teve a sua família destruída, vê seu pai sendo torturado, não é? Vê o grupo político que ele faz parte também ser alvo de exílio, desmonetização, cancelamento de conta, censura, bloqueios diversos. Marcos Pereira chama uma pessoa dessa, que está sendo perseguida de forma ilegal, de fugitivo, foragido nos Estados Unidos. Essa é a direita. Essa é a direita. Ninguém falou nada, ninguém vai rebater, porque é Eduardo, né? Eduardo. Quando é Eduardo, ninguém quer ir pra rua. Quando é pro Eduardo, ninguém quer fazer manifestação. Porque foi isso que aconteceu, não foi? Desde que teve a Magnitsky. Ninguém queria se envolver, ninguém queria dar RT. Ontem mesmo, Flávio Bolsonaro postou um vídeo. Deixa eu comentar isso aqui. Eu não coloquei no vídeo não, mas tem uma certa relevância. Só pra vocês entenderem uma coisa, nem vou botar pilha errada em ninguém. Só pra vocês entenderem aqui uma coisa que me incomodou nas redes sociais. Deixa eu procurar aqui onde é que tá. Aqui, já achei a postagem do Flávio. Pronto, tá na sequência já o que eu quero. Tá na sequência o que eu quero. Olha só isso daqui. Isso aqui me incomodou. Flávio Bolsonaro... Olha a diferença, né? Como são as coisas. Flávio Bolsonaro fez um vídeo chamando pra caminhada, pra manifestação de amanhã, Acorda Brasil. Flávio Bolsonaro marcou todo mundo. Todo mundo. Quem não tem arroba, como a Emília foi lá, tá cheia de segurança, Polícia Federal, nossa, não quero, parece que ela queria que ninguém tocasse nela. Marcou todo mundo, bicho. Todo mundo. Teve gente aí muito importante que não compartilhou o Flávio, né? Eu não consigo compreender porque algumas pessoas não compartilham o nosso futuro presidente da República. Mas dito isso, o que mais me incomodou não tem nem a ver com a postura da direita. Sabe o que me incomoda? É o seguinte, ó. Essa postagem do Flávio, ela tem 21 mil curtidas. Vou atualizar aqui para ver quanto é que tá. Fazendo números ao vivo agora. Ó, pra vocês entenderem. E vocês vão ficar chateados também. Porque aqui não envolve a direita. Olha lá, ó. 22 mil curtidas, 5 mil compartilhamentos, 600 comentários, 103 mil, vamos arredondar para 105 mil visualizações. Olha para isso daqui. Tarcísio fez um vídeo. Esse vídeo do Tarcísio foi compartilhado pelas pessoas importantes. O do Flávio não.
Atualizar para pegar o número desse mesmo momento. O vídeo do Tarcísio tava antes com 25, né? Subiu para 28. Agora bateu 5 mil. Cara, isso aqui não tem nada a ver com o Tarcísio nem nada. O vídeo do Tarcísio, 305 mil visualizações. O que é que isso aqui me diz? Que aquela história que diz que na rede social existe shadow ban, contas que tem limite de alcance. Gente, como é que ambas as postagens podem ter a mesma quantidade de compartilhamento? Beleza, pode ter uns perfis maiores que compartilharam, mas você vê que são números que às vezes não batem, sabe? O Twitter em específico, né, eu acho que colocou assim uma trava em alguns perfis. E eu fico assim, bicho, os números não condizem. Os números simplesmente não condizem. Ó, quer ver duas postagens também pra vocês entenderem? Eu pego aqui uma postagem do André Childers. Pronto, já achei aqui. Ela tá aqui. Olha pra isso aqui, ó. Olha pra essa postagem. 2.000 compartilhamentos, 14 mil curtidas. Alcançou 726 mil pessoas. Vou pegar uma postagem com a mesma quantidade que eu vi que o Carlos fez. Depois o pessoal acha que não tem. O Carlos tem 4 milhões de seguidores. Já deveria chegar pra muita gente. O Carlos fez uma postagem hoje, ó. 3.000 compartilhamentos. 3.000. Só chegou a 86 mil pessoas. Ele basicamente tem os mesmos números do André Childers. A postagem do André Childers chegou a 726 mil pessoas. 726. A do Carlos chegou a 86. Então, isso me incomoda, sabe? É como se tivesse um bloqueio da plataforma. O seu conteúdo não ser divulgado, né? É tipo assim, pô, o vídeo não recebi notificação, não tá aparecendo, fui desinscrito. Rapaz, é duro, vai. E você vê que mesmo com essas limitações, a direita ainda domina as redes sociais. Eu tenho mais certeza absoluta que tem, sabe, inúmeros filtros e travas para o conteúdo da direita não ir ainda mais longe. Ainda mais longe. Eu não sei como resolver isso, porque não é uma coisa nem para falar assim, não é o judiciário brasileiro que faz isso. É uma coisa que envolve a plataforma, o algoritmo da plataforma e assim, as plataformas digitais. E você ainda tem que aturar a turma da esquerda, os petistas, os lulistas, falando que a direita, né, tira proveito do algoritmo. Tá vendo ali alguns números que mostram que o algoritmo não parece muito favorável, né? Pelo menos aos Bolsonaro. Teve uma época que o Elon Musk, eu tava conversando com uma pessoa hoje no telefone, eu tava falando sobre essa questão no Twitter, falando pra uma coisa que eu acho que talvez, um caminho, que talvez possa falar com algumas pessoas, talvez não no Brasil, que resolvam isso. Aí eu tava falando, quando Elon Musk anunciou que ia comprar, e o Jack Dorsey, ele removeu todos os filtros, na época eu fiz levantamentos e virou notícia até na época, a revista na época fez notícia, pessoas comentaram. Tinha dia dos perfis grandes da direita ganhando 10 mil novos seguidores em um único dia. Qualquer postagemzinha minha boca pegava 30, 40 mil curtidas, 10, 20 mil compartilhamentos, porque a sua postagem chegava para as pessoas. E desde que Elon Musk comprou a plataforma, ela só vem perdendo alcance. Só vem perdendo alcance. Mas voltando pro Marquinhos Censura, que chamou Flávio Bolsonaro de Eduardo Bolsonaro de fugitivo, quem curtiu lá a postagem foi o Sóstenes. Espero que o Sóstenes tenha curtido sem querer, viu, Sóstenes? Porque chamar Eduardo Bolsonaro de fugitivo, irmão, e tu tá curtindo esse tipo de comentário, fora que ele também diz que a direita não está fechada com Flávio Bolsonaro, por qualquer ângulo que eu olhe, não me parece que é uma postagem que eu curtiria, né? Mas o Sóstenes Cavalcante tava lá curtindo, né? O print rodou na rede social. Por outro lado, Rogério Marinho diz que PL quer estrutura mais profissional para Flávio e sem repetir erros da campanha de Bolsonaro. Isso aqui é importante mesmo, né? Aprender e coisa. E realmente acho que é muito relevante ter uma estrutura. Espero que realmente, né, seja para valer. E quando você pega a nota por completo, o Rogério Marinho diz que fazendo tudo isso, mas não quer perder a essência. É uma coisa que às vezes dá aquele receio, né? Beleza, várias estrutura, mas vamos manter a nossa essência do que é o bolsonarismo. Ele diz que isso também está na mesa. Lendo essa nota, também é dito que Rogério Marinho afirmou que o PL já elabora um programa de governo há cerca de 4 meses.
Estou curioso para saber. Não faço a mínima ideia do que está sendo discutido e já adianto, eu realmente quero saber, viu, o que é que tem nesse programa de governo, porque isso aqui é, assim, crucial para a gente saber o que esperar aí nos próximos anos aí do governo Bolsonaro. Mas, enfim, voltando para a questão de Davos, sobre ajuste fiscal, déficit e tudo mais, Banco Master. Dias atrás, no vídeo, eu tinha comentado para vocês lá da matéria da Malu Gaspar, dizendo que o Banco Central participou da confusãozinha da venda do Banco Master pro BRB. Eu falei, vai lá, defende lá o Banco Central, vai. Defende lá o cara que ia fazer a cariação. E aí, trazendo essa postagem para não tratar com ninguém mesmo, olhando para a situação sem procurar nenhum tipo de culpado. Primeiro, o Rubens Herzog, ele colocou esse meu vídeo e depois colocou um vídeo do Patati Patatá. Rubens Herzog. Eu abri aqui só para poder dar pra ele nesse vídeo. Aí ele fala assim, ó. Infelizmente, a lei do Banco Central Independente foi sancionada no governo Bolsonaro. Mas não dá para culpá-lo. Tinha pessoas que todos confiavam, dando opiniões que não eram as corretas. Nesse caso aí, as opiniões colocadas na mesa não eram nem, assim, tão... Assim, não foi 100% o que acabou acontecendo no frigir dos ovos. Mas independente disso, o que é que ele faz? Ele coloca esse meu vídeo e coloca o Patati. Escuta só isso aqui. Nós aqui, no programa de governo do Bolsonaro, antes do Paulo Guedes chegar, o Bolsonaro começou a falar de Banco Central Independente. Quem falou de Banco Central Independente para ele foi eu. Fui eu que falei, não foi um anjinho. Banco Central Independente era uma prioridade para mudar o Brasil. Porque o Banco Central tem que chutar qualquer banco, pilantra, picareta, qualquer local que esteja sendo feita muita coisa errada. Tem bancos mais errados e menos errados no Brasil, mas nenhum no patamar é completamente podre na atualidade. Já teve no passado, na época da inflação. E o que está sendo recriado é uma avenida para surgirem várias instituições podres. Ele tá certo nisso. O Banco Central, ele realmente tem que cuidar de chutar os bancos podres para fora. Ninguém é contra isso. E o ponto aqui de divergência, ele também tá certo quando ele fala que eles já estavam lá há muito mais tempo falando sobre isso. Meu ponto de discordância é achar que para isso acontecer, você precisa de um Banco Central independente. Porque eu acho que não se trata disso de ser independente ou não. Porque o Banco Central independente só significa que quem foi para lá tem mandato. É indicado, passa por uma sabatina. Sabatina não muda nada. Sabatina no Brasil é como? Você tem maioria no Senado, vai passar. Normalmente é assim. Se for alguém que o Centrão quer, passa. Acabou. Então, não necessariamente, só porque você tem um Banco Central independente, você vai conseguir resolver esse tipo de coisa. Porém, entretanto, todavia, o Banco Central independente, ele, com toda e absoluta certeza, ele reduz a capacidade, né, do governo ditar alguns rumos, como um todo, da política monetária de um país. Ele acaba por dar muito mais poder a Faria Lima. Porque uma vez que o cara tem mandato, ele entra, fica um tempinho e vai embora, ele nunca mais vai arrumar emprego na Faria Lima se ele tiver um comportamento frente ao Banco Central que não agrade os grandes homens do mercado. Aí eu respondi o Rubens Herzog falando o seguinte, cara, você tá mais certo do que você imagina. Aí eu colocava a notícia, eu vou entrar nela, 2017, que falava, né, o deputado lançou um novo comunicado de sua página no Facebook para defender um Banco Central independente. Esse comunicado foi assinado pela equipe de Bolsonaro e por 2 colaboradores, Abraham Weintraub e Arthur Bragança Weintraub. Eu já entro nisso. Aí o Herzog fala, olha só como as coisas vão se encaixando perfeitamente. E vai ficando tudo muito óbvio. E o Toviani fala assim, uma coisa que eu aprendi com o Kim é que o jornalismo nunca mente. Ele sempre omite e distorce, mas mentir nunca. Na verdade, até mente. Os nomes corretos e os fatos estão nas matérias, só que ninguém mais lê as matérias completas, né? E cada detalhe importa. Tipo do Marcos Pereira chamando Eduardo de fugitivo. O que aconteceu na época? E aí juntando com a questão do programa de governo que o Rogério Marinho está falando. Em 2017, Bolsonaro deu uma entrevista para Mariana Godoy. Bolsonaro defende a independência do Banco Central nas redes sociais. O que foi acontecer? O contexto. Enfim, Bolsonaro postou no dia 13 de novembro um comunicado, defender o Banco Central independente, fazer críticas ao governo do PT e mostrar que sabe sim o significado
do tripé macroeconômico, que foi uma pergunta que ele não conseguiu responder, da jornalista Mariana Godoy, numa entrevista na Rede TV, que teve muita repercussão na internet. Quem assinou esse documento? A equipe, o Abraham Weintraub, Arthur Weintraub. A repercussão da não resposta de Bolsonaro à pergunta sobre o tripé macroeconômico e a necessidade de se afirmar como um candidato palatável ao mercado é o que parece guiar o novo comunicado. E isso realmente aconteceu. Dias atrás eu falei para vocês que já estavam tentando sequestrar a candidatura do Flávio Bolsonaro, tutelar o Flávio Bolsonaro. Aí já estão lá, tem que colocar o Mansueto na Fazenda, né, que é o Mansuetinho do BTG, que já só tem matéria na Folha. Já estava na rede social, já saiu matéria na Folha de São Paulo. Colocar para o ministro da Fazenda o economista do BTG. Tá de brincadeira, né? Aí o Carlos Bolsonaro até se posicionou elogiando Adolfo Saxida nas redes, que tem um comportamento, no mínimo, diferente do Mansueto. Não dá para falar que tá na mesma linha. Então, esse movimento ele sempre acontece. As pessoas não viveram a época. Quem acompanhou aquelas eleições... Em 2017, gente, ainda tinha um papo que não, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo outro, que o Brasil precisa de alguém como Amoedo, que Amoedo é banqueiro, que sabe vai acontecer, todo mundo vai ficar rico, vai privatizar tudo. Era a pauta da época, só que as pessoas não viveram. Então, essa pressão constante do mercado para forçar a mão, para ter uma convergência ao liberalismo, isso não é aleatório. Bolsonaro ele nunca veio dessa escola. Nunca. As votações dele, historicamente, nunca foram assim. Como a direita lá do Enéas também nunca veio daí. Isso foi um processo que ganhou tração, principalmente no pós-Lava Jato, porque eles conseguiram pegar e empacotar tudo que aconteceu na Lava Jato, falando o seguinte, ó, você está insatisfeito com a corrupção do PT? Tô. Você quer parar a corrupção do PT? Quero. Você compreende que a corrupção do PT aconteceu exatamente por colocar as suas garras no Estado brasileiro? Sim. Sabe qual é a solução, então? Reduzir o Estado e vender tudo. Que aí o PT não rouba mais. Aí, então vai fazer isso. Então, se pegou esse cenário e vendeu que a solução era essa. Mas talvez essa não seja a melhor solução de todas, porque no final do dia pode cair na mão do André Esteves, pode cair na mão da China, pode cair na mão da JBS. É que pode, né? É o que acabou acontecendo. O que eles tentaram fazer. Enfim, aí logo de cara, Bolsonaro e a equipe afirma: o Brasil precisa de um Banco Central independente. A independência que eles queriam, na verdade, era assim, um Banco Central que fosse assim, afastado de decisões políticas que prejudicassem o país como um todo. Foi uma ótica guiada na época pelo sentimento antipetista. E esse que é o problema da direita. As nossas pautas, elas não podem ser pautas antipetistas. As nossas pautas, elas têm que ser o que é melhor para o Brasil. Porque se a gente só for agir para... Porque se o PT voltar para o poder faz isso, às vezes a gente pode estar criando um outro problema. A gente evita o problema do PT e cria outro problema. Tanto que fica claro quando você pegava o comunicado, né? Na sequência, explica e politiza. Com a sua independência, tendo mandatos atrelados a metas, métricas claras e bem definidas pelo Legislativo, e aqui já tem um ponto de algo que não aconteceu. O Banco Central independente, as suas metas e métricas, elas não são claras, algumas são até são, para meta de inflação, só que elas não são definidas pelo Legislativo. Ficou a cargo do Executivo, porque é o ministro da Fazenda, do Planejamento e o presidente do Banco Central, que é meio que indicado pelo Executivo, mas tem que passar pelo crivo do Centrão. Mas a meta de inflação está pelo menos na mão do Executivo. Então, assim, o projeto que se concebeu lá atrás e a justificativa não é necessariamente 100% do que aconteceu. Só que a direita deixou-se levar pelo medo do PT. Em vez de ter realmente assim, um programa do que a direita espera fazer, ela só se moveu pelo antipetismo. E isso não traz solução longeva. Enfim, né? Profissionais terão autonomia para garantir à sociedade que nunca mais presidentes populistas ou demagogos colocarão a estabilidade do país em risco para perseguir um resultado político de curto prazo. Aí acho que o pessoal vai lembrar do Bendini, da época lá da Dilma e tudo mais. É Bendini, Brendini, nem lembro o nome dele. Mas enfim, foi um caos que aconteceu na época. Então, por uma coisa, a gente acabou embarcando numa ideia que deu errado, velho. Assim, não é procurar culpar tudo mais. É entender o contexto da época. Olhar o que está acontecendo hoje. Porque a gente está nesse momento do que? Pô, criar um programa, os caminhos que a direita vai seguir, para onde vai deixar de ir. E a gente não pode estar ao luxo, né? Não é nem o luxo, né? A gente não pode se dar, gente, a possibilidade de nos pautar
só pelo antipetismo. Não, a gente tem que ir além. Temos que ter realmente o nosso projeto, o que a gente espera com tudo. Não é blindar uma instituição que se um dia... Não. A gente tem que fazer o que é melhor e o que vai dar certo para o Brasil e para a economia brasileira. Ainda sobre a independência do Banco Central, o primeiro passo é um BC independente com mandato e metas de inflação claras, aprovado pelo Congresso, para nunca mais o populismo colocar em risco o orçamento das famílias brasileiras. O objetivo final é nobre. O objetivo final era nobre. A gente tem que... né? A gente não pode colocar em risco a família brasileira. Só que acabou acontecendo o Banco Central Independente com a Selic de 15%, corroendo o poder de compra das famílias brasileiras. O poder de sonhar com um carro, sonhar com uma casa, porque financiamento está irreal. Você compra para pagar 5. Compra uma casa, paga 5. Antigamente a gente comprava para pagar 3. Agora compõe e paga 5. Sabe, assim, você não resolveu o problema. A motivação final, vamos proteger as famílias brasileiras. Mas talvez a proposta não foi a melhor. Aí vamos falar do Trump. Queria ter mais tempo, mas o vídeo não ficar tão longo. Miriam Leitão. Do comércio internacional ao Fed, porque Trump está indo para cima do Banco Central deles, independente. Trump desorganizou a economia global e o ano. Adoro os choros dos liberais. Lindo. O Trump está processando JP Morgan. É um dos maiores bancos, se não for o maior banco dos Estados Unidos. E o CEO Jamie Dimon por encerramento político de contas. A conta do Trump foi encerrada lá atrás porque ele foi acusado de golpismo e tudo mais. Mesmo papo lá quando da invasão do Capitólio. Olha o tratamento que o Trump dá para os bancos. Olha o tratamento que às vezes a direita dá. Essa vontade de ser aceita. Quem tem os votos é a direita. Quem tem os votos é a direita. O Trump tem os votos, então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe com quem ele tem que bater de frente ou não. A ação do presidente dos Estados Unidos pede 5 bilhões por motivações políticas e sociais em decisão do banco se distanciar de Trump e suas visões políticas conservadoras. Mas não foi só isso, não. Foi porque encerrou a conta dele lá atrás. Aí tivemos Davos. Trump foi lá, deu um chá de cadeira, depois falou por mais de 1 hora que basicamente ele reforça que os Estados Unidos não era nada e volta pro tabuleiro botando ordem na casa mesmo, voltando a ser a potência que era e... não tem como negar isso, né? O tabuleiro geopolítico mudou. Aí o Trump fala que esse papo de energia verde é balela, que só tá vendendo catavento. Eu não sei se... acho a tradução em português fica até meio que em catavento. Para os países que a própria China não faz, tá fazendo, enfim. Fala tudo que, irmão, a gente vai trabalhar para fazer isso. Aí ele bate muito na tecla da indústria nacional americana, que o foco vai ser nos Estados Unidos, nos empregos americanos. Falou tudo que a turma de Davos não queria ouvir. Aí a turma da CNN comenta sobre isso, né? Só já tá ali na chamada, você vê, né? Davos prega adaptação contra o protecionismo. Ficou claro. A ordem liberal acabou. Acabou. Simplesmente acabou. Aqui, ó. Lígia, de certo modo, você acredita que o Fórum Econômico Mundial está conseguindo se adaptar? Porque ele foi idealizado ali num mundo sem barreiras, buscando uma globalização, um liberalismo clássico, e hoje o mundo, o ideário que o preconizou hoje está sob ameaça, ou a gente pode dizer que nem existe mais. Está conseguindo se adaptar ao Fórum? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que o Fórum expôs claramente a fragmentação que nós estamos vivendo hoje. Então, é uma clareza que agora não deixa nenhum tipo de dúvidas. Tivemos, sim, uma ruptura, estamos tendo uma ruptura da ordem internacional que foi construída, que era baseada em regras. E essa ruptura se transformou, na verdade, em... aparentemente no uso da força, no uso de que o poder do mais forte é que vai acabar tomando decisões. Então, Davos, eu entendo que deixou de ser, em 2026, apenas um espaço de coordenação econômica. E ele acabou se tornando, na verdade, esse grande espelho das fraturas do mundo
atual e da ordem econômica internacional, que foi marcado desde o início de Davos por ameaças até bélicas, né? Não eram apenas ameaças tarifárias. Então, isso eu acho que é muito importante. E já se tentou começar, embora os consensos grandes não tenham acontecido em Davos, mas o discurso, por exemplo, de Lagarde, o discurso do primeiro-ministro canadense já demonstra que está em alinhamento uma nova ordem econômica internacional. E eu te digo que a minha grande preocupação é que nós, Brasil, nós estivemos com uma delegação extremamente reduzida este ano, que era um ano tão decisivo, onde nós estamos com fragmentação, nós estamos com mudança. Então, ao invés de termos uma atitude mais positiva e ativa, nós estamos sendo muito mais reativos nessa construção que, sem dúvida, deve começar. O Brasil não vai fazer porcaria nenhuma. O Brasil do Lula, esquece. Lula, no máximo, é vassalo dos globalistas. O mundo dos globalistas acabou. É que acabou, né? Tinha uma laranja, ou um laranja, né? Não laranja dos casos do Brasil, né? Tipo do Banco Master, mas o laranjão, né? O Trump chegou chutando tudo. Chutando o pau da barraca. Aí, alguns exemplos, né? Esse aqui é de hoje já, dia 25. Do que eu falo pra vocês sobre o consenso da imprensa, que todas as pessoas que escrevem na imprensa sobre economia, todas pensam da mesma forma. A CNN já chamou a Lígia, que acha que o Trump fez tá ruim. Aí a Dorothy Harazin da Globo fala o seguinte: líderes se acovardam em Davos. A exceção do ministro canadense Mark Carney, que emergiu de lá com a aura de estadista por fazer uso decente da palavra e respeitar a história. As demais lideranças parecem figurantes, deprimidos e deprimentes. O mundo que conheciam, onde circulavam com mediocridade altiva, acabou. Porque só o Mark Carney que bateu de frente com o Trump. Aí tu vai ver quem foi que bateu de frente com o Trump. Quem é o primeiro-ministro do Canadá, né? É necessário de miséria do pensamento ocidental que a fala de Carney provocou aplausos de pé, alívio e não pouca inveja por parte de seus pares. Ele é ex-presidente do Banco Central e expoente par excellence do establishment liberal de seu país. Eu acho que ele é a única pessoa no mundo que conseguiu ser presidente do Banco Central de dois países diferentes, da Inglaterra e do Canadá. Será que esse é sistema? Será que esse é regime? Será que esse é regime? Ei, Banco Central Independente, viu? O cara foi de dois bancos centrais e virou primeiro-ministro. A gente até comentou sobre isso na época. Procura qual foi o mês da eleição no Canadá. Vai nesse mês no Atlas e vai estar lá essas informações e a gente criticando exatamente isso. É sempre assim. Isso é o establishment. Os liberais são o establishment. O establishment que nasceu no pós-guerra é o establishment liberal. O liberalismo é o establishment. Não é o comunismo, é o liberalismo. Dificuldade em explicar Trump é sinal de época de mudanças, sim. E o grande ponto central é assim, cara, como é que a gente até classifica o que está acontecendo? Porque até os termos é difícil de colocar. Uma caixinha, um rótulo. Imprevisibilidade do autocrata americano se confunde com crise de conceitos criados para explicar outros tempos, né? Conceitos não dá para aplicar, né? Porque se você é direita, tinha que ser a favor de liberar tudo. O Trump falou, não, vai ter tarifa, viu? Ah, mas não vai ter tarifa, eu sou direita. 5% de... É o maior líder, né, mundial da direita, é o Trump. Não é a economia, não é a política, não é a ordem internacional, é tudo. O mundo não é mais aquele. É cada vez menos segura a confiança no funcionamento das instituições, nos sistemas de freios e contrapesos, porque eles nunca funcionaram. Na capacidade da democracia liberal e do establishment de responder à erosão em curso e as coisas voltarem ao antigo normal. Mesmo que Trump seja futuramente derrotado nas urnas, veremos os Estados Unidos restabelecerem a credibilidade e a previsibilidade, ou estamos nos aproximando de um ponto de não retorno para a ordem republicana anterior? Eu acho que já passou do ponto de não retorno. O mundo não vai voltar em um mês a ser o que era. Trump chutou o pau da barraca. Talvez seja bom ouvir as palavras do premier canadense, o Mark Carney, e líderes europeus que falaram em ruptura e novo mundo em Davos. Aquele cenário ocidental pós-guerra, da hegemonia americana, das prerrogativas liberais, da globalização econômica, dos organismos multilaterais está exaurido.
A ascensão da China, consolidação da Rússia, o enfraquecimento da Europa, imposição de Israel, o fim da ONU, OMC, tantas outras instituições multilaterais refletem a cena cujo protagonista é o exterminador vindo da América. Trump chutou todo o pau da barraca. Tá livrando o mundo da ONU, do OMC, do OMS. Obrigado, Donald Trump, da USAID, do NED. O comentário não deixa de valer também para as discussões sobre a política brasileira. A partir das revoltas da década de 2010, as jornadas de junho de 2013 e do surgimento da extrema-direita bolsonarista, com as consequências que perduram, vemos uma série de mudanças nas relações entre os poderes. Com o avanço do legislativo sobre orçamento, as dificuldades do executivo em prevalecer a sua pauta e um Supremo que salta da caixa como um boneco de mola. Há quem também acredita, embora muitos não gostem disso, que também parte dos instrumentos de explicações sobre o funcionamento da economia e dos mercados contemporâneos também estariam com problemas nesses tempos de triunfo chinês, alta disputa tecnológica e desglobalização. Não adianta. Livre mercado, sai de perto de mim, irmão. Em que quadra da história você vai querer estar? No mundo que mudou? E que é refletido no Brasil pelo bolsonarismo, ou eu sou conservador nos costumes e liberal na economia? Pelo amor de Deus, viu? Teve um vídeo que me mandaram, uma tia que mora na Alemanha, Dona Leila. Ela me mandou, acho que é Leila, mas quando eu errado o nome dela. Eu não vou dar play não, até porque esse vídeo ele não tem legendas, mas eu dublei esse vídeo com IA. Eu tenho esse vídeo baixado, mas não vou dar play agora. Eu deixo aqui de sugestão para quem tiver interesse em bater. Tem legenda automática esse vídeo. 8 anos atrás, Roger Scruton. Você vê aqui, ó, tá dividido por tema. A partir de 10 minutos e 20, o Roger Scruton tá falando da Margaret Thatcher, que foi alvo aí do nosso dossiê semana passada. Roger Scruton, que é tido como um dos grandes nomes do conservadorismo mundial. Vai lá ver se ele gosta da Margaret Thatcher. Vai lá ver se ele tá criticando a Margaret Thatcher. Um britânico. Britânico, né? Não, o louco sou eu. O louco é só o bigode da orelha grande. E depois ainda faz o comparativo da Margaret Thatcher com o Trump. E a crítica dele... vai lá ver a crítica. Vai lá ver. Tem legenda automática. O mundo mudou, gente. Em que lugar você vai querer ficar? Aí a economista-chefe do Santander resolveu também falar sobre esse novo mundo. O investimento estrangeiro está mudando. O texto dela é bem fácil de entender. Ela traz vários exemplos, mas é algo que qualquer bolsonarista aloprado meio que já conseguiu compreender, né? Que o dinheiro, ele não pode só ser guiado vai gerar mais dinheiro. Tem algumas coisas que são importantes também. Soberania nacional, o bem-estar do povo, porque isso está interferindo agora no fluxo do capital. Durante décadas, o investimento estrangeiro direto, né, IED, foi visto como uma consequência quase automática do crescimento econômico. Capital seguia mercados promissores, mão de obra abundante, custos competitivos. Esse mundo está ficando para trás. O dinheiro não está indo mais só atrás onde gera dinheiro. Essa transformação não é apenas setorial. Porque assim, não, antigamente para alguns setores, agora está indo basicamente setores de tecnologia, da informação, inteligência artificial, data centers. Isso aumentou, óbvio, mas também tem a questão geopolítica. O estudo mostra que o chamado distanciamento político do investimento estrangeiro direto vem caindo a uma velocidade superior à do comércio internacional desde 2017. Em outras palavras, empresas continuam investindo fora de seus países, mas cada vez mais entre parceiros considerados confiáveis do ponto de vista político, regulatório e estratégico. Os fluxos entre economias avançadas cresceram, especialmente em direção aos Estados Unidos, enquanto o investimento direto dessas economias na China recuou de forma expressiva. A principal lição é que o investimento estrangeiro direto deixou de ser um simples reflexo do crescimento para se tornar um vetor de escolha estratégica, tanto para países quanto para empresas e bancos. Ignorar essa transformação correu o risco de ficar presos a setores maduros e ciclos cada vez mais curtos. Compreendê-la é antecipar onde estará a economia amanhã. Aí, vamos falar da economia do amanhã? Vamos falar da JBS? Peter Navarro, chefão aí do Departamento do Comércio dos Estados Unidos. O cara que está por trás da política das tarifas do governo Trump,
Peter Navarro, se eu não estou enganado, foi ele que assinou o capítulo de economia, acho que ele que chefiou o trabalho do projeto 2025 da Heritage Foundation. Eu acho que foi o Peter Navarro, não tenho 100% de certeza, tô na dúvida agora, mas acho que foi ele. Eu acho que foi ele. Os Estados Unidos possuem 500 milhões de fazendas de gado, mas apenas 4 empresas controlam cerca de 85% do processamento de carne bovina no país, e 2 das principais empresas são efetivamente controladas pelo Brasil. Esse gargalo prejudica os pecuaristas, aumenta os preços e envia lucros para o exterior. Olha esse final aqui, ó. Lucro para o exterior. Vá falar no Brasil sobre controle de remessas, colocar imposto para multinacional deixar o dinheiro no Brasil. Inclusive, esse arcabouço de leis que tornou tirar o dinheiro do Brasil e mandar para fora, para a metrópole, e o Brasil na colônia, muito disso veio no pós-64 pela mão da turma do IPS, em especial Roberto Campos Neto, Roberto Campos Avô, Jorge de Melo Flores, Lucas Lopes, Otávio Bulhões, Mário Simonsen. O presidente Trump ordenou que o Departamento de Justiça agisse, mas aqui, aí ele escreveu um texto. Texto do Peter Navarro. A inflação não destruiu o seu bife, foi um cartel. Ele tá falando da JBS, viu? Antigamente, você só pagava $50 num pedaço de bife, rapaz, se o garçom tivesse vestido de smoking. Agora você paga isso sob luzes fluorescentes no supermercado. Isso não é inflação, é o cartel brasileiro da carne explorando famílias americanas. Eis a parte que ninguém nunca explica. Os preços da carne bovina não são definidos na fazenda, eles são definidos no matadouro, o lugar onde o gado é transformado nos hambúrgueres e bifes e que você compra no supermercado. Controle essa etapa e você controla o preço, ponto final. E neste momento, os matadouros dos Estados Unidos são controlados por um cartel dominado por estrangeiros e ligado ao Brasil. O mito cria e o Trump copia. Jair Messias Bolsonaro concedeu entrevista há um tempo atrás, uma das últimas que ele deu, eu não lembro se foi para Ouro Verde, acho que foi na Ouro Verde, às 10 da manhã, onde ele fala sobre os produtores de soja e que Bolsonaro falava dos atravessadores. É exatamente a mesma coisa. A mesma coisa sem tirar nem pôr. A mesma coisa. E quando Bolsonaro foi falar sobre isso, Bolsonaro procurou quem? Produtores. E pessoas que realmente estão envolvidas no agro, que produzem. Não o agroexportador da JBS. Inclusive são pessoas que não se dão bem com a JBS. Bolsonaro tá... É porque falta só apoio, né? Falta apoio. Se tivesse apoio, a coisa avançava. E assim como Bolsonaro ouviu da boca de alguém sobre o Banco Central Independente, a história dos atravessadores da soja, Bolsonaro também ouviu da boca de alguém, porque Bolsonaro é aquele tipo de cara que ele sabe que ele não é o rei de tudo. Ele não tem um prêmio Nobel em todas as artes, ciência. Não, ele vai lá e procura pessoas da área. Esse é o Jair, coração gigante, sempre tentando chegar no lugar certo. Saudades, eu Jair. Procurem essa entrevista aí, Bolsonaro falando da soja, o atravessador. E leia sob a ótica dessa nota do Peter Navarro. Os Estados Unidos possuem mais de 500 milhões de fazendas de gado, mas quase todo o gado precisa passar por um número muito pequeno de frigoríficos antes de chegar ao seu prato. Apenas 4 empresas controlam cerca de 85% do processamento de carne bovina dos Estados Unidos, e 2 delas, a JBS e a National Beef, são efetivamente controladas pelo Brasil. Não é competição, isso é um ponto de estrangulamento. Isso porque o Brasil não é apenas um produtor de carne bovina, é o maior exportador de carne bovina do mundo, e a China não é apenas mais um cliente, é a maior compradora de carne bovina do mundo. Quando empresas controladas por brasileiros administram grandes frigoríficos nos Estados Unidos, os preços da carne bovina americana deixam de refletir as condições do mercado. A demanda externa define o preço mínimo e a China acaba ditando o preço do jantar nos Estados Unidos. Bom, Rodrigo Constantino, se ele tivesse esse vídeo, ia ficar maluco de ver Roger Scruton batendo na Margaret Thatcher. Imagina agora, o governo Trump falando que não é porque é uma commodity que tem um preço internacional que esse tem que ser o preço nos Estados Unidos. Aí você aplica no Brasil a história da paridade internacional do petróleo. Mesmo o valor do Brasil de produção não aumentando, a Petrobras quer te empurrar com força na gasolina. E quando o preço do petróleo cai, eles não te passam o bônus, né? Aí o preço não baixa. O preço da gasolina só sobe. Aí a Petrobras paga dividendos monstruosos para os acionistas minoritários. E para os majoritários também, que é o governo. Aí a direita americana fala, cara, não é porque é uma commodity que tem que seguir o preço global, não, velho. Porque é o preço global que está sendo imposto pela China.
E nós somos autossuficientes em carne. Tá tudo errado. Por que a direita no Brasil não pode se inspirar na direita americana, que tá preocupada em colocar carne a preço acessível no prato da população? Vocês não querem comer carne, não? Baratinha? Vocês não querem gasolina barata, não? Por que vocês não podem se inspirar nisso, pô? É assim que o churrasco no quintal se transforma em um item de luxo. Esse eixo Brasil-China prejudica os americanos por todos os lados. Os pecuaristas recebem menos, você paga mais, enquanto os lucros fogem para o exterior. Isso não é mercado livre, isso é o poder de mercado. O perigo desse estrangulamento entre Brasil e China tornou-se impossível de ignorar no verão passado, quando as tensões comerciais aumentaram e os exportadores brasileiros desviaram a carne bovina dos Estados Unidos para a China. A oferta diminuiu, os preços dispararam e quem pagou? O povo, no supermercado. Nenhum cartel ou potência estrangeira deveria ter esse tipo de influência sobre o que os americanos comem. É por isso que o presidente Trump ordenou ao Departamento de Justiça que iniciasse uma investigação antitrust completa contra empresas de processamento de carne dominadas por estrangeiros. Jamais toleraríamos um cartel alinhado a interesses estrangeiros infiltrado em nossa rede elétrica, nossos portos ou nossas redes de telecomunicações. Não devemos tolerar o infiltrado em nosso sistema de abastecimento alimentar. Pois bem, mas o Brasil aceita ver o cartel na energia. O deságue da privatização da Eletrobras foi vender energia nuclear brasileira para a JBS e antes disso já teve lá as termoelétricas do Norte. Fora o que o JBS já estava comprando lá, comprou do Ratinho Júnior, né? A UEGA, acho que é assim que é a sigla lá. No Brasil pode. No Brasil pode ter cartel estrangeiro, pode ter a BlackRock, pode ter o Daniel Dantas. Nos Estados Unidos não. A direita brasileira que adora os Estados Unidos adora um cartelzinho no Brasil. Oh, meu Deus do céu. Por que a direita brasileira é assim, gente? Trump sempre entendeu que segurança econômica é segurança nacional e segurança alimentar faz parte dessa luta. Isso daqui Bolsonaro falava há muito tempo, viu? Não tem soberania sem comida. Soberania alimentar do mundo. Na época do Fica em Casa. Olha, velho. Bolsonaro tomou tanta pedrada por ter ido na Rússia garantir que não ia faltar fertilizante pro Brasil. Eita, que tomou pedrada, viu? O Brasil não merece Bolsonaro, velho. Não merece, não. O povo não é digno do sofrimento desse homem. Se os Estados Unidos criam o gado, o público deve definir o preço. E não o eixo de exportação Brasil e China, operando através de um gargalo de processamento cartelizado. Os principais commodities do mundo de comida tem um preço definido em Chicago. A Bolsa de Valores do Brasil não consegue impor nada. Se o Arthur já... Se você parar pra ouvir o Arthur, tanta entrevista que eu fiz com ele, tem mais de 3 anos, que ele até explica do caso, por que foi preso. E a entrevista que ele deu pro Anselmo, o Arthur chegou a quebrar o monopólio da B3. Que foi a nova bolsa. Aí foi perseguido. Ele basicamente perdeu a empresa. Ele nem recebeu por isso, basicamente. Ele foi realmente roubado dele. E uma das ideias era utilizar a nova bolsa, que ela segue firme e forte. Inclusive o Mubadala comprou um fundo estrangeiro de Abu Dhabi para quebrar esse monopólio e poder, quem sabe, pegar o agronegócio brasileiro que é tão forte e a gente conseguir definir algum dos preços globais, já que o Brasil é um grande produtor. Mas aí Constantino e a direita liberal do Novo prefere chegar pro Arthur apontado e afirmar que é bandido. Não consegue apontar porque ele é bandido, o que foi que ele fez, entrar dentro do processo. Apareceu o juiz Marcelo Bretas para comentar sobre o caso. Arthur se colocou à disposição, junto com a Paula Schmidt, jornalista. O Arthur falou para Paula Schmidt e o Bretas: eu estou disponível, marque um dia, a gente debate aqui sobre tudo, se vocês quiserem. Todo o processo, de cabo a rabo. Fugiram. Essa é a direita. Adora chamar os outros de bandido duguinista. Essa é a direita brasileira. A legislação antitrust existe para momentos como este, quando a concentração se transforma em coerção. A solução não é lamentar-se, é restaurar a concorrência. Isso significa desmembramentos e desinvestimentos, que assim seja. Vocês estão vendo isso aqui? Ele está falando assim, a gente vai partir para cima. E se significar que a empresa vai deixar de investir, sabe? Sei lá, vai ter desmembramento? É mesmo, então pode tirar o dinheiro daqui. Vende aos matadores. Pode ir embora, Joela de Batista. Vai ter alguém aqui no governo americano. Talvez, se não tiver ninguém para comprar os teus matadouros, abatedouros, sei lá, a gente cria aqui uma linha de crédito para ver se algum empresário americano preocupado, né? Ou pelo menos daqui, antes de ser um cartel
americano do que um cartel brasileiro nos guiando, né? Não, vai embora, pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. É melhor. Para a nossa economia vai ser melhor. O povo não votou para que os preços de seus jantares fossem definidos no exterior. Trump provou que era fácil condenar o antissemitismo. Eles votaram em líderes dispostos a desmantelar os cartéis e trazer o bife de volta à mesa de jantar sem a necessidade de um smoking. Peter Navarro é conselheiro sênior da Casa Branca para Comércio e Manufatura. Meu Deus do céu, velho. Da Flávio Bolsonaro, você aí, programa de governo, dá para esperar um perfil assim no Ministério da Fazenda? Ave Maria. Aí acho que Flávio morria. Sério mesmo, acho que matavam Flávio, sabe? Aí o Adélio ia aparecer pouco. Uma postura dessa na economia brasileira, altamente cartelizada, com nossos oligopólios. Vixe Maria. Aí o Flávio, meu Deus, ele tem que andar no papamóvel. Não é nem de cole, de papamóvel, porque é onde ele tá matando o tempo todo. Venezuela, Delcy Rodrigues assegurou aos Estados Unidos de que ia cooperar antes do Maduro ser capturado. Confia que foi a superação do Delta Force, Esquadrão Classe-A do Comandos em Ação, junto com o Rambo e o Tom Cruise do Missão Impossível, que capturou o Maduro sem ninguém ver. Esse é o novo mundo. Esse é o novo mundo. Já tô dando um salve já pro mundo que tá vindo aí. 1º de janeiro de 2027. Novo presidente do Brasil. Que Brasil vocês querem construir? O debate público brasileiro ele precisa evoluir. Ele precisa... O debate da direita brasileira precisa evoluir. Precisa evoluir, viu? Precisa evoluir se vocês quiserem um país diferente, né? Porque eu quero ver o Brasil progredir. Vou mandar play não. Vou mandar no Telegram. Eu vou mandar no Telegram um vídeo que eu já dublei, porque já tá dublado já. Eu ia postar no Twitter, porque hoje eu sabia que não tem de mostrar em vídeo. Eu vou mandar no Telegram o vídeo do Roger Scruton. Dublado. Dá pra entender. É dublagem de ar, mas dá pra entender. Ele é fã da Margaret Thatcher. Ele até vai falar um pouco sobre o Trump também. 8 anos atrás, né? 2016. Não. 2018. No mais, vou mandar os outros vídeos também. Se gosta do meu trabalhinho, se ajudar um pouco mais, pode ser um membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Me perdoem pelo vídeo longo. Não era minha intenção. Não acabei lembrando, não foi, né? O engajamento do Flávio, sabotagem de internet, do algoritmo. Enfim, né? Aí tem o Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!